Bom, eu venho aqui trazer um aviso da parte de Deus, o Deus de toda a terra, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E é muito sério, tá? E diz respeito à ira de Deus sobre a terra e dos filhos pagarem pelos pecados dos adultos, dos pais. Então, abra comigo no capítulo 11 de Êxodo, de Shemot, a partir do versículo 4. Então, resumidamente, o que acontece? O Senhor, Ele me colocou numa visão onde eu estava dentro de uma residência, certo? Em um lugar, e havia à minha frente o quê? Um homem e uma mulher. Essa mulher, ela estava chorando, abraçada ao homem. Mas não um choro comum, como de algo fútil, mas de um choro de pranto. E ela estava dizendo que Deus estava o quê? Punindo as crianças, estavam pagando pelos pecados dos pais. Eu escutei muito nitidamente, o Senhor me mostrou bem na minha frente. E as crianças, os filhos estavam pagando pelos pecados dos pais, pela responsabilidade dos pais. Isso é possível? Então vamos ver. O que eu chamo a atenção? Eu mandei você abrir o capítulo 11 de Êxodo. Então o que diz aqui a palavra de Deus? E Moisés disse ao faraó: assim falou o Eterno, por volta da meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primeiro do faraó que se senta sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está por trás da morte, assim como todo primogênito de animal. E ele diz verdadeiramente isso. O que ele diz em hebraico? O met kol bechor be'eretz mitzrayim mi bechor faraó hayoshev al kisro ad bechor hashifeka asher dachar hakechaim bechor Behemá. Ele atinge de fato os primogênitos até o animal. E eu quero chamar a atenção para você a isso. Presta atenção. Nós estamos se aproximando agora do Pessah. Pessah é justamente isso aqui. O livramento que Deus deu. Porque aqui nesse episódio foi dado às pessoas de Israel que fazer o sacrifício do cordeiro pascal e passar o sangue nas portas das casas. Você entendeu? Simbolizando o que? O Corban é o que? O sacrifício do hebraico do Israel. Corban. Deus me mostrou isso, esse sinal, essa visão, antecedendo a festividade do Pessah de Israel, que é comemorado, que Yeshua simbolizou o Pessah. Justamente agora, porque começa agora em abril, nesse mês, semana que vem. Isso que é inacreditável a forma de detalhes que Deus dá. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque antes do da pão, certo? Da primeira pão recente, né? Ter começado, antecedendo ela, o Senhor havia me mostrado que eu estava na rua caminhando
e de repente vinham rochas, né? Rochas flamejantes como vindo até na minha direção, e quando elas chegavam próximas de mim, elas desviavam, elas iam para outra direção, desviavam de mim, não me tocavam, desviavam de mim, eu nem sequer fazia nada, simplesmente vinham e desviavam. E Deus me mostrou essas mesmas qualidades de rochas caindo sobre o quê? Sobre congregações. Sobre congregações. E o que aconteceu naquela época? As igrejas tiveram que fechar também. Você sabe, as igrejas de congregações fecharam também. E o Senhor havia me mostrado também, eu vi anjos, cerca de 2 arcanjos glorificados, né? Eles estavam levantando as espadas na direção do céu, como nessa posição com as espadas para o céu. E eu vi um sinal do que? De um dragão, da constelação do dragão no céu. Isso tudo antes da pandemia. Eu não havia anunciado com base, né, em Torá, naquela época, antes da pandemia, mas eu considerei, porque eu já conhecia, eu fazia de anos que eu conhecia ao Senhor, principalmente nos seus avisos, mas acontece que eu não havia alertado naquela época. E você vai ver na Torá de Deus o quê? Que Deus ele deu castigo. De quê? Você vê rochas, que Deus castigou o Egito com rochas, pedras saraivadas, violentas. E aqui simbolizava o quê? Juízo de Deus. Então eu sabia, quando naquela época, um pouco tardar, veio a pandemia. E eu sabia que aquilo era a ira de Deus sobre a terra, certamente. Mas agora estou sendo muito direto. Estou trazendo o que o Senhor mostrou e que eu verifiquei as datas também desse Pêssah agora, da chamada Páscoa, conhecida como Páscoa por alguns, para a maioria. E ela começa, se você olhar lá, ela começa agora, ela tem dias de Shabat, né? E ela encerra no primeiro dia após o Shabat, porque no calendário de Israel, depois do Shabat é o que? Dia 1. Tem essa de domingo, que Cristo está em domingo. Não, porque Yeshua era de Israel. Então, começa no dia 1. E eu olhei os anos que vão vir, o calendário do Pêssah, ele não fecha com esse ciclo diretamente, não pelo menos até 2028. Nós estamos ainda em 2025. Deus me deu essa visão e esse aviso para dar. Porque estamos próximos dessa festa. Então significa que Deus está lembrando. Ele quer que lembre da aliança que ele fez. Muito mais agora com o sacrifício de Yeshua, do Messias revelado dele. Muito mais a ira de Deus ele vem. Você sabe por quê? Porque naquela época, disse o que? Sacrifício, né? Deus esperava pelo sacrifício. Então era um tanto como, né? Para poder ajudar o povo, a mente do homem a trabalhar melhor, com relação a respeito a Deus, né? E a vida. E já lá, Nataná, Deus já mostrava que é um reflexo do que viria. Então ele manda o que depois? O Messias dele. Então muito mais agora, a ira de Deus ela é válida sobre os homens, por rejeitarem o Messias dele, que veio em carne na terra e andou com os homens, no meio dos homens. Então, com base no que aconteceu, principalmente no passado, antes da PAN surgir, o Senhor ele trabalhou agora comigo dessa forma. Presta atenção, tá? Toma cuidado. Porque no capítulo 20 de Êxodo, Deus ele diz que ele visita o pecado dos pais nos filhos. E ele fala ainda mais lá no capítulo 20 de Êxodo sobre o sábado, o Shabat. Que é um dia santo a Deus, né? Dia de santidade. E representa também o que? A ressurreição do Mashiach, do Messias. Então, por favor, preste atenção nesse aviso. Porque não vai ter remédio, não vai ter nada, não vai ser nada disso, é a ira de Deus sobre a terra. Então as pessoas da terra vão se perguntar o que é que aconteceu. Então não vai ter essa de filho de rico, porque até os filhos de Faraó foram atingidos, os mais altos. Tá?